Nós estamos na série Começar de Novo e nas últimas semanas nós temos tratado o assunto. É algo que de vez em quando na nossa vida a gente gasta tempo com isso. E especialmente nas viradas de ano parece que a gente faz alguns propósitos, né? De começar algumas coisas diferentes do que a gente vinha fazendo até então. A primeira constatação para mim é que a gente só se dispõe a começar de novo quando nós de fato entendemos que algo que a gente está fazendo, de algo que a gente realizou, não aconteceu da melhor maneira possível. E a gente faz essa autocrítica e diz, tenho que fazer diferente. Nosso personagem de hoje é alguém que começou de novo algumas vezes durante a sua história. Nosso personagem é Jacó, e a vida dele a gente poderia dizer que é uma verdadeira novela, e como novela sempre tem final feliz. Na vida de Jacó também é assim. No final da sua vida, isso nós estamos lá em Gênesis capítulo 48, e eu vou começar pelo fim hoje. No final da vida de Jacó, ele e os seus filhos já estão no Egito. José é vendido, e isso é assunto para a semana que vem. Mas José é vendido e eles estão no Egito, toda a família, em virtude de uma grande fome que assola todo o território. E agora ele chama José e os filhos de José, Efraim e Manassés. E é o momento dele se despedindo da sua família, abençoar os seus netos. E no capítulo 48, versículo 15, ele diz assim: que o Deus a quem serviram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida, até o dia de hoje, abençoe vocês. E eu quero destacar de uma maneira especial essa frase, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida. E se você em algum momento já ouviu a respeito da história de Jacó, você já começa a se perguntar como. Esse homem que chega no final da sua vida e expressa a sua fé, é uma confissão de fé que ele faz com palavras tão bonitas, dizendo, eu permiti. E a palavra é essa. Deus, ele nos convida, ele nos chama, mas ele só age quando nós abrimos a porta. Ele não se impõe, ele não é um Deus arbitrário, ele não ocupa um lugar que você não der para ele na sua vida. E agora quando Jacó diz, esse Deus tem sido meu pastor, Jacó está dizendo, eu tive que me render em algum momento da minha vida e permitir que esse Deus cuidasse de mim, permitir que esse Deus me tomasse nas suas mãos, permitir que ele me dissesse dos seus planos, permitir que ele me conduzisse pelos lugares onde ele quis conduzir. Jacó é filho de Isaque e Rebeca, e o pastor Rafael na semana passada tratou sobre Isaque, é neto de Abraão e Sara. Tinha um irmão gêmeo, nascido um pouquinho antes que ele, chamado Esaú. E Jacó nasce agarrado ao calcanhar do irmão. E por isso ele recebe o nome Jacó, que significa aquele que age traiçoeiramente, ou aquele que coloca armadilha, aquele que faz os outros tropeçar. E ele ganha esse nome porque ele está segurando no calcanhar. A gente conhecendo a história dele um pouquinho diz, é verdade, o nome fez jus ao personagem. Talvez se a gente quisesse ser um pouquinho mais bondoso com Jacó, a gente deveria dizer, o nome influenciou-lhe negativamente. Sendo da forma que você quiser olhar para o nome dele, Jacó agiu traiçoeiramente durante boa parte da sua vida. A história dele está relatada a partir de Gênesis 25, e se você quiser abrir a sua Bíblia nesse texto, a partir do capítulo 25, nós vamos olhar alguns textos durante a pregação dessa noite. Jacó, então, é o filho mais novo. Isaque já está ficando velho e agora é a hora de Isaque abençoar o seu primogênito e transferir para ele tudo aquilo que o nome traz junto.
A ideia de bênção também no Antigo Testamento não é só a transmissão do patrimônio, não tem a ver só com isso, tem a ver com dizer, esse aqui é o meu sucessor, e tudo que eu fiz ele vai fazer da mesma maneira, com os mesmos princípios e assim por diante. E Isaac agora está pensando a respeito do momento em que ele tem que se despedir dos seus filhos, e ele então planeja como fazer isso, e de alguma maneira Rebeca fica sabendo disso. E Rebeca então vai direto para Jacó e diz, nós precisamos nos apurar com essa história. Jacó era o queridinho da mamãe. Ele engana o seu pai e recebe a bênção que era destinada ao irmão mais velho. Rebeca tem um papel fundamental nisso. Ela pensa nos detalhes, ela avisa Jacó do que vai acontecer, ela prepara a comida porque Isaac envia Esaú para uma caçada, porque ele quer comer aquela caça que ele trouxer como a última refeição, antes de fato de se despedir. Agora Rebeca prepara tudo, a comida, cobre o queridinho com peles de cabrito, dá roupas do irmão para ele, para que o cheiro possa ser parecido com o irmão. Mas isso não faz de Jacó alguém inocente nessa história. Embora Rebeca tenha um papel importante nisso, ele teve muitas oportunidades de fazer a escolha certa e sair fora dessa situação. Inclusive, antes da bênção, Isaac pergunta para ele, você é mesmo meu filho Esaú? Porque o cheiro, a textura é de Esaú, mas a voz que está falando comigo é de Jacó. E Jacó deve ter puxado fundo na garganta para dar uma arranhadinha e disfarçar a voz, dizer, sou eu, sou Esaú. A história segue e Esaú volta da caçada e descobre o que aconteceu, e agora Esaú quer vingança. Ele planeja a morte de Jacó, e Rebeca de novo entra em ação. Ela prepara a fuga, Jacó foge, mas mais uma vez ajudado pela mãe, ela deve ter preparado o lanchinho, ter feito a mochilinha do bebê, e diz para ele agora, vai. Se ele é o queridinho da mamãe, ela vai fazer todas as coisas para beneficiar ele. O outro lado da moeda é que Esaú era o preferido do pai. Jacó escolhe o seu caminho, ele está fugindo. Rapidamente a gente agora poderia concluir, se a gente não tivesse ouvido a primeira parte do texto, falando lá do final da vida dele, esse não tem mais jeito. E às vezes nós convivemos com pessoas que passam por situações e a gente olha para a vida delas e conclui muito rapidamente, esse não tem mais jeito. Tem um ditado que diz que pau que nasce torto nunca se endireita. Jacó é esse, que nasceu torto, que aprontou para o irmão, que aprontou para o pai, e agora está em fuga, porque ele acha que aquilo que ele fez tem um peso maior do que as outras coisas, e ele corre risco de morrer. Mas Deus tem planos diferentes para Jacó. Aliás, Deus tem planos de salvação para o ser humano, não apenas para Jacó. Porque a história de Jacó, ela só exemplifica um pouquinho daquilo que nós seres humanos fazemos. Deus nos dá vida, Ele forma o ser humano do barro, diz para o ser humano o que ele pode, o que ele não pode fazer no jardim do Éden, e a gente desobedece. E a partir do momento que a gente desobedece, a gente começa a nossa rota de fuga. E Gênesis vai dizer que Deus está passeando pelo jardim e o ser humano se esconde porque ele percebe a sua nudez e ele fica com medo. É a história de Jacó. E Deus também ali tem planos de salvação, e a partir daquele momento tem planos de salvação para o ser humano que caiu em pecado e agora está sujeito por causa do pecado à morte eterna. E Deus não pensou o ser humano para isso, Deus não criou o ser humano para que ele fosse agora destinado à morte eterna. Deus nos criou para um relacionamento com Ele. E Ele não mede esforços para que esse relacionamento entre nós, seres humanos, falhos e pecadores,
seja restabelecido com Deus. Deus tem plano de salvação para o ser humano. E Ele toma a iniciativa, Ele envia Jesus que morre na cruz, porque nós não conseguimos produzir esse caminho de volta para o Pai. Como esse homem agora, que vive de enrolar os outros, se transforma nesse homem que no final da sua vida diz: Deus é o pastor da minha vida. Jacó pôde começar de novo. Os recomeços de Jacó, eles passam por alguns encontros com Deus e algumas outras situações que a vida impôs a ele. Às vezes nós fechamos o nosso ouvido para aquilo que Deus quer dizer. E a vida nos ensina. A vida nos mostra que as nossas decisões não foram as mais acertadas. E com Jacó não foi diferente. O primeiro encontro dele com Deus, nós vamos encontrar lá em Gênesis capítulo 28. Se você quiser abrir, nós queremos ler o texto. Pode deixar aberto, nós vamos ler alguns versículos também na sequência. 28, a partir do versículo 10, vai dizer assim: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E ele teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão numerosos como o pó da terra e se espalharão do oeste para o leste, do norte para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. Estou com você e cuidarei de você onde quer que você vá. Eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei, enquanto não fizer o que lhe prometi. Em sonho, Deus se apresenta para Jacó, dizendo: para com a fuga, para de fugir. Você deu um ou alguns passos em falso, mas é hora de começar de novo. Eu estou aqui porque eu estou dando a você a oportunidade de você começar de novo. Deus diz a Jacó: vou cuidar de ti. Te abençoarei, darei essa terra a você e aos seus descendentes. Jacó não entende. E na verdade isso não me surpreende. Jacó não entende o que Deus disse a ele. E o ser humano, de novo, é assim. A gente ouve promessas de Deus e a gente tende a desconfiar delas, porque a gente julga Deus como a gente julga as pessoas. E as pessoas falham conosco. Deus se apresenta dizendo: eu vou cuidar de você. Na prática, o que Jacó ouve é outra coisa. E surge na sequência do nosso relato, uma situação que é bastante comum também aos seres humanos. A partir do versículo 20, Jacó vai dizer assim: muito bem, Deus, se você é esse que está prometendo tudo isso, então garante para mim uma viagem segura, que eu não precise parar muito tempo no congestionamento, que eu não precise ficar parado nas filas do pedágio. Durante esse trecho, coloca alguns postos, eu ia dizer o nome, mas a gente não está ganhando pago pela propaganda ainda. Coloca aqueles postos que tem restaurantes bons e garante que eu possa tomar um banhinho durante essa viagem. Não é bem isso que ele diz. Eles garantem para mim uma viagem segura, comida e roupas. E depois disso eu vou deixar tu ser o meu Deus. E a gente chama isso que Jacó faz de barganha. E de novo, o ser humano é rápido em fazer isso. E talvez você já tenha usado desse expediente em algumas coisas da tua vida. Você tem uma situação para resolver e você ora mais ou menos assim: Deus, se você resolver isso,
eu garanto, eu juro, que eu paro de fazer isso, eu paro de fazer aquilo. E tem alguns que são mais audaciosos na sua promessa. Eles dizem: Deus, se tu fizeres isso, eu venho no culto todo domingo, de manhã, de noite, e agora que tem sábado, eu vou começar no sábado também. E a gente acha que a gente consegue mover a mão de Deus pela barganha que a gente está propondo. Deus não se move pela tua barganha, por aquilo que você pode oferecer. Deus tem tudo que você pode oferecer para Ele. Deus se move pelo amor que Ele tem pelo ser humano. E com Jacó não é diferente. Nós demoramos a entender aquilo que Deus nos promete. Nós demoramos a confiar naquilo que Deus diz que vai fazer. E com Jacó foi assim. Ele vê Deus, tem um encontro face a face com Ele. Isso não muda absolutamente nada naquilo que ele tinha planejado. Ele baixa a cabeça e continua rumando para onde ele ia. Começar de novo teria sido mais fácil. O que Deus propõe para ele é uma conversão. Jacó está indo numa direção e Deus diz: está na hora de retornar, porque lá não é o teu lugar é aqui. Mas Jacó não se rende. E a história continua. As boas experiências nem sempre fazem com que a gente, ser humano, estabeleça um relacionamento com Deus. A gente prefere a barganha, a gente tenta outras coisas. Jacó continua sua viagem e ele chega num lugar onde há água. E ele vê pastores chegando com os rebanhos e ele pergunta se aquela é a terra onde mora o seu tio Labão, se é a terra da família da sua mãe. E os pastores que estão ali dizem para ele: sim. E lá no fundo, você está vendo lá aquele rebanho chegando? Aquele rebanho é de Labão e quem pastoreia esse rebanho é a filha dele, Raquel. E Jacó começa a prestar atenção e Raquel vai chegando mais perto. Imagine aquela cena no deserto, aquela nuvem de poeira levantando, aqueles rolinhos de cipós sendo agitados pelo vento, e no meio daquela poeira sai Raquel, bela e formosa, perfumada, porque ela estava cuidando de ovelhas, mas ela era uma mulher vaidosa. Estou brincando, o texto não diz isso. Ele vê Raquel e ele se apaixona. E ele segue com ela para a casa dos parentes dele e na primeira noite ele faz a proposta para o sogro: o que você quer? O que você quer em troca para que eu case com Raquel? E o sogro é mais esperto. O sogro de 7 anos de trabalho, está tudo resolvido. Jacó trabalha os 7 anos e eu fico imaginando como eram os dias de trabalho dele. Esperando aqueles 7 anos passar, porque no final dos 7 anos aconteceria o casamento. O casamento acontece e na noite a festa deve ter sido regada a um bom vinho, porque o texto bíblico vai dizer que na noite de núpcias Jacó está fora, a ponto dele passar a noite de núpcias com Lia, a irmã mais velha. De manhã, quando ele acorda com aquela ressaca, com aquela dor de cabeça, ele percebe que casou com a mulher errada. E ele chama Labão e diz: e que foi isso, sogrão? E Labão diz: aqui o costume é esse. Não se casa a irmã mais nova sem que a mais velha tenha casado. E Labão vai crescendo sorriso no rosto, porque ele percebe o desespero de Jacó, dizendo: e agora, como eu resolvo essa história? E ele pergunta: o que a gente pode fazer? E Labão diz: simples, muito simples. Mais 7 anos de trabalho e você leva as 2. Promoção, liquidação. Foi nesse momento que surgiram essas 2 palavras malditas: liquidação e promoção. Sempre é enganação. Se tem alguém que é do comércio aqui, desculpa, só não gosto das palavras.
Ele trabalha mais 7 anos. Ele termina a noite casado com Lia e amanhece devendo mais 7 anos de trabalho. Quem é o esperto? Labão. Labão é mais esperto. Se tão somente lá atrás, naquela noite dormindo ao relento, com a cabeça encostada numa pedra, se lá atrás ele simplesmente tivesse confiado em Deus e mudado o rumo da sua vida, a história teria outro desfecho. O segundo encontro de Jacó acontece agora. Jacó já está trabalhando com o seu sogro há mais ou menos 20 anos. Capítulo 31 está isso. E Deus fala com ele novamente, agora dizendo, é hora de voltar. E Jacó percebe que esses anos todos de trabalho enriqueceram apenas o seu sogro. E ele então decide fugir à noite com a sua família, com tudo isso. Ele se põe em fuga e Labão percebe no terceiro dia e se coloca atrás dele. Mas agora o propósito dele, a partir dessa palavra que Deus dá para ele, é de voltar. É de tentar corrigir as coisas que fizeram, que colocaram ele em fuga. Capítulo 31, versículo 3 diz assim: E o Senhor disse a Jacó, volte para a terra dos seus pais e seus parentes, e eu estarei com você. Jacó começa a demonstrar algo que para começar de novo é decisivo. Na nossa caminhada de fé não há possibilidade de nós começarmos de novo, se nós não estivermos dispostos à obediência. Se não tiver no nosso coração o desejo de ser obediente, não tem condições de começar de novo. Jacó dá sinal de que agora ele está disposto a obedecer, ele começa esse caminho de volta. Deus diz para ele, eu estarei com você. Mas isso Deus já tinha dito também antes dele continuar a fuga. Agora isso cai num coração um pouco diferente. Capítulo 32 de Gênesis. Jacó se coloca em fuga, Labão descobre. Labão vai atrás dele e diz, por que você fez isso comigo? Você não deixou eu me despedir ao menos dos meus netos e das minhas filhas e toda aquela ladainha, mas no final da história Labão abençoa Jacó e diz, pode ir para a tua família, só não maltrata as minhas filhas, cuida bem delas. É mais ou menos o conselho que ele recebe. E agora ele se coloca de volta para sua casa com a caravana, com os bens que ele adquiriu, com os últimos 6 anos de trabalho, quando ele estabeleceu com Labão uma remuneração, porque os primeiros anos ele trabalhou para poder casar com as 2 filhas. E agora o texto vai dizendo que ele tem uma caravana grande, além da família, dos filhos que já haviam nascido. Ele agora se coloca em movimento e capítulo 32, versículo 9 vai dizer assim: Então Jacó orou, ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, volte para a terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. 10. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste esse teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, te rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar. Jacó começa esse processo de volta quando ele dispõe o coração dele a obedecer. E agora já não é mais Deus que precisa primeiramente se revelar a ele, mas ele está buscando Deus em oração. E essa é a segunda coisa necessária quando nós descobrimos que as coisas não funcionaram como deviam.
E a gente está dizendo para nós mesmos, é hora de começar de novo. Obedeça, se coloque em oração. Sem essas duas coisas iniciais, não tem jeito. Jacó diz, não sou digno de tudo isso. Jacó diz, tenho medo. Essa é a oração de alguém que aprendeu com as circunstâncias da vida, que estar com Deus é muito melhor do que estar longe dele. Quantas vezes a gente luta, a gente corre, a gente cansa, achando que aquilo que as nossas mãos, que o nosso intelecto, achando que as coisas que nós podemos produzir, vão ser resposta suficiente para todas as demandas da nossa vida. E a vida vai colocando diante de nós situações que vão mostrando para a gente que a gente não dá conta sozinho. A oração de Jacó é a oração de alguém que apanhou bastante. Se tão somente lá atrás ele tivesse obedecido, a vida teria sido diferente. Algumas pessoas demoram mais para se entregar a Deus e, consequentemente, elas apanham mais da vida. A conversão de Jacó, ela acontece aos poucos, durante os 20 anos que ele sofre na mão de Labão, que ele sofre trabalhando no sol, trabalhando numa região desértica, que ele sofre a cada manhã que ele acorda e percebe que ele tem 2 mulheres, e que ele queria ter só uma delas. Durante muito tempo Jacó maquinou, arquitetou, e a sua vida não passava de trabalhar e fugir. Mas agora acontece a entrega, e isso nós vamos ler no finalzinho do capítulo 32, quando diz assim, versículo 22 e seguintes. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de feito fê-los atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse, seu nome não será mais Jacó. Seu nome não será mais traidor, enganador. Mas seu nome será Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. 20 anos apanhando da vida, para numa noite virar a chave, de chegar diante de Deus e dizer, preciso da tua bênção, preciso que tu me abençoes, porque senão a minha vida não é viável. Jacó tinha orado pedindo que Deus cuidasse dele, ele também toma providências para esse encontro com Esaú. É surpreendente para mim, você pode ler a sequência do texto também à noite, ou durante a semana, ou se você assistiu o vídeo durante a semana. Gaste tempo lendo a sequência do texto. Mas é surpreendente ver que Deus não trabalha só em Jacó. Deus também trabalha em Esaú. Porque agora quando Jacó vai chegando perto, Esaú vai chegando perto de Jacó, Jacó tinha mandado 3 caravanas com presentes para tentar amaciar o irmão, e quando eles vão chegando perto um do outro, Esaú só consegue chegar perto do irmão e lembrar do que eles tinham perdido nesses 20 anos.
Nosso Deus é um Deus que trabalha em múltiplas pessoas e lugares, e Ele pode fazer isso ao mesmo tempo. O nome não é mais Jacó, o nome é Israel. E agora nós chegamos no final da vida de Jacó, porque a gente está dando um salto aqui. E nós encontramos no final da vida dele esse homem que diz: Ele tem sido meu pastor. O final que quem nunca ouviu essa história talvez não pudesse imaginar. Quando começa a ler que Jacó era apenas esse que seguia o que a mãe pedia, que ficava em casa, que maquinava coisas contra o irmão, que se põe em fuga. Se Jacó olhasse para trás, se Jacó apenas tivesse entendido o que Deus queria no primeiro encontro, a história teria sido diferente. Mas o nosso Deus, o Deus que se revela na Bíblia, o Deus que se revela em Jesus, não é um Deus que abandona pessoas, é um Deus que continua chamando. Cada um de nós, não importa onde a gente esteja, continua nos chamando para começar de novo. No fim da vida, o que você vai dizer? Qual vai ser a tua confissão de fé? Quando você estiver se despedindo dos seus, qual vai ser a frase que vai contar para a próxima geração como você ousou andar com Deus? Eu já pensei em algumas, mas eu ainda não tenho definido. E a hora que eu souber exatamente o que eu quiser dizer, ou que apareça na minha lápide, eu vou comunicar o Heitor. Lá nos meus 138 anos, porque é até lá que eu planejo viver, vou chamar o Heitor e os filhos dele, e os netos dele, vou me despedir deles dizendo algo que impacte a vida deles. No fim da sua vida, qual vai ser a frase que você vai contar para os seus filhos? Quais são as tuas histórias? Quais são os momentos em que você descobriu o seu erro e em vez de encarar isso de frente, você fugiu? Quais são as situações que a vida te impôs e que você passou de largo disso sem perguntar o que Deus estava querendo ensinar com aquela situação? E qual era a palavra dele para ti dizendo: vamos recomeçar? Eu consigo olhar para trás na minha história e perceber alguns momentos onde Deus falou. E eu, porque sou cabeça dura, porque sou teimoso, eu decidi seguir o meu próprio caminho. Mas a vida não é viável para ser humano algum longe dos planos de Deus. E enquanto nós nos negarmos a cedermos o comando da nossa vida, a nos submetermos aos planos dele, a vida vai ficando complicada. Eu quero convidar você a olhar para trás, a fazer uma autocrítica dizendo: se eu tivesse entendido isso antes. Eu quero convidar você a deixar para trás as tentativas de fazer as coisas pela sua própria cabeça. Eu quero convidar você a dizer: eu saio dessa noite, desse lugar, desse tempo de culto, disposto a obedecer. Eu saio daqui disposto a dizer: Senhor, eu estou com medo. Eu preciso que Tu ajudes.
em algum momento da nossa vida, nós precisamos desistir das soluções fáceis, do jeitinho, da fuga, e nos rendermos ao nosso Deus. Em algum momento da nossa vida, nós precisamos escolher começar de novo. Que seja nessa noite. Siga a nossa comunidade nas redes sociais para receber conteúdo exclusivo, avisos e eventos. É só procurar Comunidade Apóstolo Pedro no Facebook ou Instagram. Ou acessar o nosso site apostolopedro.com.br.